Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2014, é um sábado. O verbete de número 3.242, ele tem 4 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema, ancoragem verbetográfica, e aí nós temos descendo aqui uma âncora verbetográfica, né? Que é a pilar, e foi elaborado na especialidade proexologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Isilda Fresian. A ancoragem verbetográfica é o ato ou efeito de aconselhar homem ou mulher realizar medida de segurança proexológica a partir da escrita e defesa do verbete pessoal, utilizando-o enquanto fixador da retomada de voluntariado conscienciológico e da proexis grupal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autopesquisa, o holopensene pessoal da autoproexis, o holopensene pessoal da reciclagem existencial Ressex, a autossuperação da autopensenidade, os grafopensenes, a grafopensenidade. A opção pela autoinclusão verbetográfica, a autossegurança na retomada de proex após defesa do verbete, a necessidade de retribuir os aportes recebidos na intrafisicalidade, o vínculo consciencial ratificado, exposto e materializado, assumido antes no curso intermissivo, a autocompreensão da relevância evolutiva prioritária no contexto da grupo revenzamentologia, a fixação do autoposicionamento no espaço-tempo gravada durante tertúlias e postadas na internet, a coragem da autorretratação pública, a reafirmação do cumprimento com a proexis, as neo-intenções amadurecidas, culminando na autoexposição durante a defesa do verbete. A inspiração do amparador extrafísico de função ocorridas durante o pós-fácil da TENEPS, os parafatos indicando atividade prévia correspondente ao assunto do verbete, o entrosamento paracerebral ascendente possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos quanto aos traços marcantes existentes no temperamento, a retomada do parapsiquismo impressivo assistencial, a assistência tangível do amparador de função através da clarividência durante a mega-euforização, a concausa extrafísica. Na remissiologia, nós destacamos a assinatura pensênica, autoexperiência indispensável, autoexposição recicladora, autopesquisologia verbetográfica e reinclusão grupo kármica. Os efeitos da escrita e defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia são fixadores datares da retomada da maxi proexis grupal e do auto-revezamento multi-existencial. Você já pensou nos benefícios da escrita do verbete e da cápsula do tempo cinematoscópica ao retomar as tarefas da proexis? Admite a verbetografia sendo âncora auto-revezadora? Bom, agora a gente vai apresentar a professora Isilda Fresian, que foi a mesma que fez o verbete de ontem, né? Então, ela é professora do ensino médio, graduada em matemática. Eu não sabia que você era da matemática também. Eu sou da matemática. Brasileira, natural de São Paulo, capital. Voluntária da Conscienciologia de 1989 até janeiro de 2005 e desde 2010. Docente em Conscienciologia de abril de 1991 até janeiro de 2005. Tenepsista desde junho de 2001. Então, foi importante a gente ver aqui os intervalos, né, que você parou para entender melhor o verbete, né, que é a ancoragem verbetográfica, que você retomou a partir do verbete. Então, tá certo? Agora, Isilda, tem uma pergunta clássica que a gente faz antes de passar para as perguntas dos teletertulianos e depois também que eu leia aqui a mega análise.
Mas eu vou te fazer a pergunta clássica antes da mega-análise, depois eu leio a mega-análise. O que te levou a fazer esse verbete? Foi para contribuir realmente com as pessoas que estão retomando tarefa, que é uma percepção que eu tive, assim, começar a voluntariar na Conscienciologia não é fácil, mas retomar é muito mais difícil, porque a fissura que a gente carregou antes, quando houve a mini-dissidência, a gente ainda traz, a gente acha que vai resolver tudo e não vai. Então, foi mesmo com a proposta de levar para a pessoa e falar assim, olha, pega uma âncora, pega uma coisa séria e se fixa, porque é muito retomador que vai e volta, ou a pessoa não se fixa no voluntariado, sabe? Ela quer voltar, mas ela não vai. Outras coisas também que eu via de retomadores, depois que eu estava trabalhando já, falaram assim, não, mas o tempo que eu estava fora da Conscienciologia foi o tempo que eu mais estudei Conscienciologia. Sim, mas e aí? Falácia, né? Você entendeu? Você vai lá, eu estava no CAEC o tempo todo, eu estava lá nas mini-tertúlias, eu estava lá, eu li livro, eu fazia isso, eu fazia... Mas e aí? Não é? E a energia que você deposita como se fosse um tijolo nessa mega construção, que a gente não sabe onde vai dar ainda. Porque esse 1% de estudo é extremamente importante. Sim. Mas tem os 99% de prática, que eu acho que se a gente não está no rolo positivo compressor, né? Da Conscienciologia, do dia a dia, do voluntariado, a gente deixa um pouco, abranda um pouco a prática. Porque a Conscienciologia não dá teoria da assistência, né? Não, tem que estar junto mesmo. E você te ajudou, então, a fazer o verbete para retomar essa... Porque aqui o verbete que eu estou entendendo é isso, né? Isso, ajudou na fixação. Na fixação. Eu já tinha retomado, mas eu estava assim, começando o processo de retomada das tarefas, né? E eu vi as tertúlias. Então, quando eu vi aqueles 19 primeiros verbetógrafos, foram 19, não foram? Foram 19. Foram 20 mesmo. 20, inclusive você estava. Só que tem dois daqueles 20 verbetes que tinham 2 verbetes para apresentar, aí diminuiu o número de verbetógrafos. Foram 19, não é isso? Então, aí eu falei, se eles podem, eu também posso. Foram 18. Então, eu vou. 18 verbetógrafos? Então. Eu falei, se eles podem, eu também posso. Então, é por aí que eu vou entrar. Eu vou entrar para fixar. Quer dizer que foi ali. A minha intenção foi essa mesmo, entrar para fixar e falar assim, para os assediadores, sinto muito, mas dessa vez agora eu mudei. Muito bom. E eu tinha que pôr alguma coisa bem firme, né? E eu achei que a Mega Gescom mesmo era o essencial. Bom. A Mega Gescom da enciclopédia. Porque o verbete ajuda, né? Porque ele já tem uma fórmula formal, tem orientação pelo programa, se a pessoa precisar, enfim, ajuda bastante, a pessoa vai organizada ali e vai fazendo. Muito bem. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, a Pilar Alegre, que está aqui presente, e a Socorro Frazão. Autorrevezamento, segurança, verbete, escrita, defesa, fixador, maxi proexis, autoinclusão, grafopensene com passageiro, esclarecimento, vinculologia, priorologia, proexologia, ressexologia, despertologia, autodesassediologia, autopesquisologia, intermissiologia e intrafisicologia. Agora vamos fazer as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. E aí vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas também. A verbetógrafa, professora Isilda, estrangeirismologia, página 36, terceira linha. Poderia explicar o provérbio omnia tempus habent e o time consciencial em relação ao tema do verbete? Omnia tempus habent aqui tudo tem seu tempo. Então, a ideia aqui foi colocar assim, o tempo de amadurecimento da consciência. Não adianta a gente procurar, querer que a consciência faça aquilo antes ela está madura. Então, você tem que amadurecer. No meu caso, eu tive que amadurecer o meu traço belicista mesmo, de querer ter razão em tudo, de achar que estava tudo certo. Então, né, se não está tudo certo, eu caio fora, né? Não brinco mais essa brincadeira. Então, eu tive que amadurecer isso é meu tempo mesmo. E a gente tem o tempo. É o comandante, não é o líder, é o comandante. Imagina,
É o comandante do comandante. É esse aí. E o outro é o qual? O outro é o time consciencial em relação ao tempo do verbete. O time consciencial... Em relação ao tema do verbete. Esse time também, o tempo que você leva para você voltar. Tem o tempo do amadurecimento, mas também tem o tempo que a gente leva para voltar. Então, quanto que você se prepara, quanto que você volta realmente fixado na ideia. E o preço, que no time, tinha até o price também, né, que você paga o preço disso, da volta. Tem um preço. Tem preço também? Tem. Tem o preço, por exemplo, esclarece para a gente esse preço, senão o pessoal vai ficar preocupado, né? Que preço é esse que eu tenho que pagar? Não, nem paga em dólar, nada disso. Não é dólar, não, né? Não. É o preço preço consciencial mesmo. Você paga o preço, vamos dizer, descer do salto, de esforço, de ver as fragilidades, dos acidentes de percurso que acontecem quando a gente está voltando, que são muito sutis. E acontecia muito comigo, de estar indo para o IPC, eu descia na estação do metrô, que é na esquina da Alameda Santos, da Alameda Lorena, desculpa, da Pamplona, desculpa, da Pamplona, a Avenida Paulista. Eu me perdia, eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia quem eu era, o que eu ia fazer. É como se fosse descoincidência, né? Nossa, totalmente. Aí teve um desses dias, que foi o mais crítico, eu falei, não, agora eu faço EV. Aí fiz o EV, eu falei, não, eu estou aqui em frente, o que é isso? Sabe, aquela coisa assim, vamos voltar, muito cansaço. Eu não sei se acontece isso com os... Mas é o psicológico da gente também, não é? Porque a gente atribui tudo que acontece com a gente ao extrafísico, ao assédio, ao amparo, mas o psicológico da gente, ele tem uma força sobre a gente, assim, somos nós mesmos conosco, né? Tem os trafares nossos, né? E esses trafares, eles atraem consciências do mesmo nível. Então, nesse dia que eu fiquei muito obnubilada, eu vi que tinha consciências junto comigo, que estava junto comigo, que também para ela estava interessante. É que favorece, né? Mas, por exemplo, se você já está com ansiedade porque vai voltar, se você se perde em algum tipo de pensamento não muito orto-pensênico, aí favorece, é uma pontezinha, é um colo que você dá para o assediador. Dá. Mas tem um mal-estar também, aquela coisa toda. Mas a Pilar quer falar o quê? Eu só ia acrescentar que, conhecendo o ambiente lá, então, a própria estação, o local onde está, já é denso. Entendi. Então, quem está mais sensível acaba absorvendo. Se está sensível e não tem ainda aquele controle, acaba entrando bem. Entrando bem, né? A Paulista é uma baratrosfera mesmo. Quem conhece ali era... Agora o EV resolvia. Nesse momento resolveu. Então isso que é importante, porque aí qualquer pessoa que sinta isso já sabe que é fazer EV que resolve. Você faz o EV e pergunta, o que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Aí você muda o... Eu tive uma época também que eu estava assim... um tipo de descoincidência patológica, né? Exatamente. Eu entrava em qualquer ambiente que tivesse muita gente, eu já ficava... Mas é uma descoincidência patológica. Mas aí eu me sustentei com o EV também. Eu acho que é importante que, se alguém estiver ouvindo aí, o EV... então essa é a recomendação, assim. Isso foi realmente para ajudar, porque eu vejo pessoas que estão querendo voltar e fica patinando. Agarre alguma coisa. Você vai pensar que é muleta? Não interessa, mas é o primeiro momento. Né? Nessa vida, o que... uma muleta, mas e daí? Mas o que não é muleta nessa vida? Agora você tem que ver o que é cosmoético. Eu aproveito aqui a chance e convido todos vocês, independente de estarem precisando ou não de alguma âncora, a fazerem aqui o programa, a fotografia, fazerem o verbete para a enciclopédia, que aqui eu estou vendo que algumas pessoas não fizeram ainda. Eu acho que é bem importante. Bem importante. O professor Valdo diz, eu não sei se você pode confirmar, você já passou pela experiência, de quando a pessoa vem aqui pela primeira vez e defende um verbete, ele tem um desassédio evolutivo, não é um desassédio mental somático. Isso é fato. É evolutivo. A pessoa se transforma, independente da intelectualidade, ela se transforma, ela assume mais o papel consciencial dela diante da vida. O que eu notei comigo, corrobora com essa observação, é que a autocognição parapsíquica melhora. Você não fica só mais inteligente em termos de bibliografia, de literatura, de literário, tá?
mas é a sua cognição parapsíquica. Melhor. É, o conhecimento. Passar por aqui não tem... Se bem que o primeiro que eu defendi foi online, foi por Skype. Eu me lembro. Eu também lembro. É que é diferente de você estar aqui, né? Nossa, não tem comparação. Não tem comparação. Se bem que eu senti ali, né? Aquele acoplamento com o amparador. Mas não é a mesma coisa. Não é. Aqui tem esse campo, aqui que fica essa névoa, essa coisa bem próxima aqui da gente, que ela é bem densa e é aqui, ó, na cabeça que mexe. É o paracérebro, é como se, sabe, eu estou um pouquinho acima do... Mais direta a conexão. É como se o meu paracérebro está um pouquinho mais e tem um outro, é muito diferente, vale a pena passar. Às vezes a gente pensa que, o que eu vou falar todo mundo sabe, mas eu aprendi com o verbete da Mabel, que é o esclarecimento interpares, que nós estamos falando num nível que as pessoas podem entender. Porque se viesse um serenão falar aqui, a gente não ia entender nada. Não adianta. Felizmente. Bom, gente, vamos então continuar. Enfatologia, página 37, segunda linha. Qual foi o resultado da chamada televisiva conclamando os intermissivistas que houve durante o Jornal Nacional? Qual foi o saldo evolutivo deste fato tão marcante? Olha, para mim, eu já estava assistindo as tertúlias e estava já estava montando a ideia do verbete, que eu não tinha bem o que era. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando o professor Valdo falou que ele conversou com o evoluciólogo. Lembra que ele falou que ficou 20 minutos e conversou com o evoluciólogo, aí ele explicou que era para chamar os intermissivistas, todo aquele processo. Eu acho que foi o transmentor, né, que ele conversou. É o evoluciólogo transmentor, né, o evoluciólogo transmentor. Aí ele conversou e falou, eu falei, poxa, se ele pode ficar 20 minutos com o transmentor, um dia eu também vou ficar. Um dia eu também vou ficar. Isso que é uma indução, né? Ele induz a gente a pensar grande, né? Aí falei, puxa vida, a gente tem obrigação nesse negócio, tem que fazer o que pode de melhor. Então aquilo me deu um estímulo muito grande. Eu vi a propaganda, eu vi muito pouco no jornal, eu nem prestei muita atenção. Mas eu prestei atenção, foi na tertúlia, que passou também, e a explicação dele de como que foi todo o processo, né? Uhum. Eu falei, agora ou nunca. Agora, de modo geral, assim, o que a gente percebeu, assim, eu não sei se tem alguma estatística quantitativa. Eu penso que não, eu nunca tive notícias dessa estatística quantitativa, mas o que a gente viu é que muitas pessoas chegaram depois desse programa, pessoas que chegaram e ficaram na Conscienciologia, então o saldo foi bem importante. E a questão também da tertúlia online, ela se fixou bem mais depois a partir daí. Então, esses são os resultados qualitativos, né, que a gente tem, mais do que quantitativos. A gente não, acho que ninguém fez assim, que é difícil, né, de você fazer nessa mensuração um dado desse quantitativo. Seguindo aqui, parafatologia, página 37, sexta linha. Qual é o percentual de erro da consim considerada compreensível pelo amparador extrafísico? Olha, o percentual exato eu não sei. Aí tem um complemento aqui, Há uma média geral entre os amparadores extrafísicos ou é bem variável? Aí eu não posso dizer essa média exata, eu sei que não é grande, mas também não sei se eles têm entre eles. Não, o professor Valdo tem escrito isso, ele diz sempre que é 3%. 3%? A gente que é da matemática fica assim, mas sobre base, qual é a base, né? Porque porcentagem você tem que ter a porcentagem dos erros. Então, ele diz que, assim, eu penso, né, que seja, ele nunca respondeu isso a meu contento, eu até tenho um verbete que eu coloco que isso é uma metáfora, né, para mostrar a compreensibilidade das pessoas mais evoluídas com os menos evoluídos, o que convoca a gente a ter sempre mais paciência com todos. Né? Eu pensei... Então, mas são 3%, que ele sempre fala. A gente tem, ele fala assim, o amparador perdoa 3% dos seus erros. Eu pensava em 7%, já caiu. Não, mas, é 3% só. 3%, não vai muito longe. Mas agora, nesses 3%, tem o percentual de gravidade do erro. Que a gente tem que colocar. Você tem 3%. Na verdade, assim, eu vou dizer a minha interpretação. Como eu falei, eu acho que isso é uma metáfora, né? Para a gente entender que a gente
também não tem que ficar píssica, né? De que não pode errar nunca. Eu acho que é uma metáfora. Mas, assim, ó, a rigor, nenhum dos erros da gente vai ser apagado, vai ser perdoado pela ficha evolutiva pessoal. Vai estar lá marcado, entendeu? Agora, a rigor, nenhum ser mais evoluído vai ficar punindo você por algum erro seu. Sim, sim. Entendeu? O negócio então, assim, é uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora para dizer que a gente tem que se mexer, não pode ficar errando muito, né? Errar faz parte do acerto, só que errar mais de 3 vezes também já é eu coloquei uma aqui, coisa esse ruim, percentual, anticosmoética. a gente erra realmente, não lembro por quê. Agora, veja, se não houvesse esse percentual de compreensão, essa forma de compreensão, de aceitação dos nossos erros e saber das nossas dificuldades, você não tem a condição de acertar também. De fazer não, correção. você tem que errar, Né? Então, foi isso, esse percentual aqui. Tem um percentual, a gente falhou, mas aí, quanto que você falhou, no caso da retomada, da saída, da mini-dissidência? Fundou religião, fez outras coisas. Isso vai implicando, nesse percentual, mas uma gravidade também. O que você fez enquanto você estava fora? Porque eu vejo outras pessoas também boas e que não conseguiram voltar. Porque aí tem a religião, fundou outra religião, aí tem o comprometimento de mais não sei o quê, tem isso, tem aquilo outro. Então, nessa mini-dissidência, tem um desvinculamento, mas tem um percentual desse desvinculamento que permite, entre aspas, não sei se coloco assim, que a pessoa retome sem maiores gravidades, sabe? Eu concordo com você. Às vezes, um erro só que a pessoa comete, ele pode colocar mais coisas a perder do que, né, pequenos erros. Mas é como eu falei antes, eu acho que eu interpreto essa regra que o professor Waldo sempre fala, né, dos 3% perdoados do amparador, como uma metáfora. Entendeu? Uma metáfora, e chama a atenção da gente, que a gente errar faz parte do acerto, você não pode ficar preocupado com isso, mas errar mais de 3 vezes a mesma o mesmo coisa, erro, aí já é burrice, ou já é anticosmoético, autodesorganização. Aí já não tem né, jeito. Aí tem a má intenção pura. É má intenção, pura, né? Então, não tem como. E assim, a princípio, o básico de tudo é burrice mesmo, né? Da burrice evolutiva da pessoa. Vamos lá, gente. Fatologia, página 36, 4ª linha, de baixo para cima. Gostaria que comentasse a vergonha do tempo perdido. A vergonha... Falei para você que eu ia falar, Pilar. Eu falei para Pilar, esse verbete vai me pegar mais do que o outro. Porque a vergonha do tempo perdido. Quando a gente volta, tem 2 coisas que a gente precisa. Os braços abertos, o acolhimento das pessoas que estão aqui, né? Isso eu tive. E a outra coisa é que a gente vê que as pessoas cresceram. Tá? Aí dá um constrangimento, uma vergonha. Médio, não é tão positivo assim, não. É médio, não é tão positivo. Dá uma vergonha, você fala, puxa vida, eu dei aula para essa pessoa, eu fiz isso, fiz aquilo. Agora ele vem picom. Mas essa vergonha é positiva. É positivo. É positivo, é melhor ter essa vergonha do que não ter vergonha. O sentimento é constrangedor. Constrange, você fica meio assim, mas... Não, é positivo, porque eu digo assim... cosmoético, eu concordo. É uma coisa que pelo menos você está percebendo, é um constrangimento cosmoético. Esse sim. Talvez até caberia mais aqui, talvez, esse constrangimento cosmoético. E ele existe mesmo. E esse tempo perdido, porque, olha... Eu não sabia, quando eu estava começando a reassistir as tertúlias, eu não sabia o que era eletronáutica, eu não sabia uma série de coisas que estavam falando. E aí toca, mas é muito rápido. Aí você pega, vai que vai. Você percebe o quanto você perdeu, né? Você percebe o quanto você perdeu. Mas você sabe que isso, aqui dentro, a gente dentro da própria Conscienciologia, no trabalho diário aqui dentro, se você não fica antenado, você perde o bonde às vezes. Aí você tem que sair correndo atrás. Imagina que está fora. Que a coisa anda muito rápido, né? Fica muito alienado. Esse tempo perdido, assim, é tempo perdido também você vê, puxa vida, quantas coisas foram construídas e você não participou. Quer dizer, no caso, eu não participei. Isso é o pior. Mas dá tempo ainda, dá tempo, não, estou tranquila quanto a isso, mas eu estou falando
Porque eu sei que tem outras pessoas com essa é um constrangimento mesmo. É um constrangimento. As pessoas têm essa condição. Fatologia, página 36, final da 4ª linha. Poderia discorrer acerca de o acolhimento por parte da equipe de revisores e, a seguir, as atividades de orientação de pesquisa durante o período de revisão? Olha, o acolhimento por parte dos revisores foi, assim, fundamental para fazer o verbete. E eu vejo, assim, no meu primeiro verbete, no segundo verbete, nas pessoas que eu vejo, que acompanho lá em São Paulo, que estão fazendo verbete, a pessoa às vezes se assusta porque fica todo aquele vermelho, né? Mas é besteira, porque ela depois vê que não tem nada. Agora, o que a gente aprende muito com a troca com o verbetógrafo, porque é uma outra pessoa lendo, dando um posicionamento, falando o que está mal parado, a ambiguidade que pode ter ali. Então, é muito bom, eu acho que vale a pena. E não ter medo, eu acho que revisor, olha, eu entendo hoje o revisor como uma pessoa extremamente amparadora, fundamental amparadora. O que eu tive, assim, de coisas que nós não concordamos, o revisor e eu, nós conversamos depois por Skype, o que era para entender, o que não era, tem um livro tal, aí me orientavam, ou eu falava para o revisor, tem um livro tal que fala sobre isso. E a gente foi concluindo, porque é uma aprendizagem mútua. Eu entendo assim, o acolhimento, a aprendizagem mútua. E eu vejo assim, que o autor, ele precisa descer do salto e compreender que a ideia que ele está expondo, ela precisa, às vezes, ser burilada, porque o outro que está lendo, ou está pegando essa ideia, ou está assimilando, nem sempre vai entender o que ele falou. Então, tem que deixar muito claro. De certa forma, é também uma abordagem nova, uma maneira nova de ver esses mesmos, às vezes, conceitos já que ficaram ultrapassados, agora estão renovados. Eles são retomados, assim, da eletronótica de uma maneira muito diferente, né? Então, vamos falar ancoragem, a palavra já existe, mas hoje nós estamos colocando uma condição de ancoragem muito diferente, né? Nesse sentido de ampliação do conhecimento, da autocognição, que você havia colocado, né? Agora, eu só complementaria com uma questão aí, que aí que é a seguinte, não esperar, se a pessoa quer fazer um verbete e compreender bem a lógica do verbete, as implicações que tem nas sessões do verbete, eu acho que é muito saudável fazer o programa verbetografia, sim. Porque senão chega na revisão e leva toda a problemática de entender o verbete na etapa da revisão, entendeu? E o importante é a pessoa entender todas as etapas para poder fazer o segundo, o terceiro, o quarto, com consciência do que está fazendo. Eu estou falando do primeiro, porque o primeiro nem tinha esse programa. Eu sei. Mas assim, eu estou complementando o que você está falando, tá? Que eu acho que sim, a gente, enquanto revisor, a gente procura fazer esse trabalho mesmo, mas eu não penso que seja o suficiente, entendeu? Ele é um trabalho necessário, mas não é o suficiente para a pessoa tomar posse da compreensão do verbete. Na verdade, precisa ser verbetógrafo e verbetólogo, né? Precisa estudar verbete, estudar. Então, eu acho assim, eu estou aproveitando, né, a sua dica aí e convidando todos para fazerem um programa de verbetografia. Ele tem totalmente online, o próximo que vai começar agora no dia 26 de fevereiro. São 3 meses, mas a gente vai fazendo pausadamente aí as aulas, então eu penso que ajuda. Às vezes um programa só não dá conta da pessoa entender tudo, faz um segundo, faz um terceiro, porque ele foi feito para isso mesmo. Não tem essa ideia de reprovação, sabe? Porque tem gente que fica, não, eu posso de novo, ou se sente reprovado, vamos chamar assim, por ter que fazer de novo. Mas não, ele foi programado para fazer isso mesmo. Aí eu sempre brinco, né, que eu já fiz o programa de bibliografia 20 vezes. Eu vou fazer a 21ª da próxima vez, então eu vou fazendo sempre, né? Então fica o convite para vocês. Rosa. Tem que falar com o microfone. Só para corroborar aqui, Rosa, realmente, fazer o programa verbetografia é um momento assim, porque eu posso dizer assim, na minha experiência, que foi um amparo grupal, né? Porque
os professores e todos vocês assim faz um acolhimento e esclarece que no final do programa a chapa, o verbete já fica praticamente pronto. E assim as ideias elas fluem, né, de uma maneira muito homeostática, né? Então é fundamental o programa Verbetografia. Eu penso que seja importante também. Eu gosto. Eu também fiz o programa Verbetografia. A gente fez depois, eu fiz online, né? Este programa que tu comentas é o online semanal? Ele é totalmente online. Obrigada. Tá? Essa é dia 26 de fevereiro. Não tem mais presencial? Tem semipresencial. Totalmente presencial a gente não faz mais, porque a gente viu que totalmente presencial a gente fazia num fim de semana só e era uma carga muito violenta de conteúdo. A pessoa saía eufórica daquilo ali, mas passava uma semana, não tinha feito verbete e não fazia mais. E já o online, o semipresencial, que a gente vai... As aulas são disponibilizadas virtualmente, né? Você baixa em casa as aulas, e uma vez por semana a gente tem um encontro. No caso do totalmente online, né, que é o EAD, a gente tem o encontro quinta-feira à noite para discutir a produção de cada um. E o semipresencial a gente se encontra presencialmente às quartas-feiras para fazer a discussão também da produção e tirar dúvida das aulas, enfim. E isso demora ou dura 3 meses. Então, esse procedimento, o que a gente entendeu? Depois de alguns programas, que quem participa semanalmente, levando os trabalhos, ou, por exemplo, faltou uma semana, na semana seguinte, corre atrás e recupera aquilo. Em resumo, o que vai junto com a gente até o final é como o Robson falou. No final dos 3 meses, o verbete dele está pronto para mandar para a equipe de revisão. Né? Agora, a gente tem muita desistência do programa, mas assim, é porque a pessoa, de alguma maneira, ela para na metade do caminho e não corre atrás para adiantar, entendeu? Então, vai depender também de cada um fazer o esforço para acompanhar. E a gente pede sempre, vai mandando as tarefas, não importa que você tenha dúvida ou não, a gente tira, esclarece a dúvida, para a gente para poder entender. E o nosso objetivo do programa é aprontar o verbete, sim, mas é muito mais de dar autonomia ao escritor, né, ao autor, para poder ele fazer os próximos verbetes com desenvoltura do confort. Porque o confort do verbete, vocês que já fizeram, ele é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Ele é fácil porque ele está arrumado ali, é um template para você complementar. Só que é difícil para você entender como é que faz aquela de uma maneira que eu estou falando inteligente, de uma maneira otimizada da chapa verbetográfica, né? Sem repetição, dentro do confort. E aí ela tem uma certa dificuldadezinha, porque não é só preencher, não é só acumular dados ali. Então ele tem um lado fácil e um lado difícil. Então eu acho que daí é que o programa pode ajudar. Certo? Mas vamos adiante. Você quer perguntar? Na página 36, e em fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima. Podia explicar a fixação do autoposicionamento no espaço-tempo gravada durante tertúlias e postadas na internet? Depois tem outra. Então, essa aqui é a fixação do autoposicionamento. Assim, quando nós defendemos um verbete aqui na frente, nós nos posicionamos e nós nos colocamos. Isso fica gravado. Então, tem verbetes que eu vi, que eu defendi, que muitas pessoas já assistiram. Então, eu estou me posicionando perante essas pessoas, perante as consciências que estão com essas pessoas. Então, você tem um autoposicionamento. E assim, a questão de ficar muito patente, isso, muito lúcido, né? Por exemplo, eu dei aula e alguns alunos chegaram para mim no curso de Conscienciologia e falaram assim: você não pode falar isso, professora, você é uma consciência pacificadora. Eu falei: tá bom. Olha, professora, sua atitude, você é uma consciência pacificadora, professora. Eu falei: tá bom. É a responsabilidade do que você... Mordi a língua, né? Você tem essa responsabilidade, porque aqui é a teática. Então, né? tem que explicar para as pessoas que você fez um verbete com assim pacificadora, não foi? Sim, foi o primeiro verbete. Só para vocês entenderem, né? Foi o primeiro então, verbete. O primeiro verbete dela é com sim pacificadora. Então, qualquer
deslize que ela tenha no comportamento, o outro vai e cobra. Olha, você é um assim pacificador, então tem que... Cobra mesmo, viu? Olha, tem que cobrar. Mas é aquela história, o verbete, ele ajuda muito nessas reciclagens. Então, com o sim pacificador, eu tive que adotar medidas antibelicistas, né? Ajuda, né? Antibeligerantes comigo. E com os outros, né? Tudo bem? E na página 37, infantologia também, na primeira linha, de cima para baixo. Podia explicar a manutenção do jardim junto ao quarto da TENEPS como sendo substratum ideativo para o verbete? Eu deixo, sim. Tem o meu jardinzinho lá. Não tenho um jardim porque eu tenho só uma varanda, então tem os vasos. Muitos vasos, eu tenho muitos vasos. E todo mês, praticamente, eu ponho uma planta nova lá dentro. Para combinar para ajudar na fitoenergia e ajudar no campo da TENEPS, né? Então, fazendo esse verbete do Consim Pacificador, eu estava um dia voltando para casa ainda, aí eu olhei assim na frente de casa, falei... Porque logo que eu mudei nessa casa, então a mulher era meio mística, tudo, e ela tinha Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, uns negócios espinhentos lá na frente. Falei, não, assim não. A natureza ensina, né? Lírio da Paz. Aí eu botei lá na minha frente da minha casa, tem o Lírio da Paz. Aí eu pensei, lírio da paz, aí veio a ideia de mim, bálsamo, aí veio a ideia primavera. Só que tem a espada de São Jorge, é uma das plantas que mais descontamina o ambiente. Ela absorve todas os COV, né? Que é o sim, na questão do composto orgânico volátil. Mas nesse momento eu queria o lírio da paz. Eu falei, eu vou tirar as espadas, eu vou tirar os espinhos, eu quero o lírio da paz, eu preciso disso. Quando as pessoas entrarem aqui na minha casa, o primeiro momento vai ser o lírio da paz, né? O lírio da paz... O lírio da paz também faz esse trabalho. Faz? Eu tenho lírio da paz, eu tenho umas outras plantas também lá que pegam todas essas... Eu não tenho samambaia, porque eu tenho aqueles... Samambaia não me faz bem. O antúlio... Samambaia é quando tem aquela samambaia que tem aqueles esporos, né? Aqueles pozinhos assim atrás, aquilo é cancerígeno mesmo. Eu não tenho, samambaia eu não tenho. Eu tenho antúlio. É lindo, né? Eu adoro samambaia também. Também gosto mais. Mas, enfim, foi respondido a sua pergunta? Quer perguntar? Zilda, seguindo na fatuística, na página 36, na última linha, a avaliação do custo-benefício de cada escolha pessoal. Como foi isso para ti? A avaliação do custo-benefício de cada... Olha, nós falamos brincando, né? A retomada do PROEX, a retomada do voluntariado tem um preço. Tem o preço do posicionamento, tem o preço de você deixar uma série de coisas, tem o preço do amadurecimento. E o custo-benefício, o benefício... hoje eu estou muito mais lúcida, muito mais segura, muito mais tranquila. Eu não tenho tantos problemas de saúde quanto eu tinha no começo, quando eu estava afastada. Sabe, tudo eu trocaria pelo amadurecimento que eu consegui. Pela essa tranquilidade, essa pacificação íntima que eu não tinha. Mas tu tens a noção assim, do tipo de escolhas que tu foste fazendo para chegar nesse... Percebendo o tipo de escolha, bom, essa talvez fosse uma escolha mais apropriada. No dia a dia, você está dizendo? Não, em geral, né? No sentido que tu colocaste aqui do custo-benefício, das tuas escolhas de cada pessoais. O custo-benefício de cada escolha, sim, tem um custo-benefício, sim. Por exemplo, eu saio para dar aula, então eu vou dar aula. Então, tem o custo de deixar as coisas em casa todas arrumadas, que eu vou passar tempo funcional ontem, deixar tudo organizado para eu poder dar aula. Tem o custo de tomar o metrô, o trem, lá, aquelas condições todas que eu falei ontem, os assédios, aquelas coisas que a gente encontra, as brigas, fazer o desassédio, aprender a fazer desassédio no meio onde você está. Tem o custo de preparar a aula, tem o custo da pressão holopensênica. Agora, o benefício... eu abro mão desse benefício de estar em acoplamento com os amparadores que estão lá dando aula. Isso, para mim, é muito importante. Já, sabe, paga tudo, dá o pagamento total de tudo. Você conseguir
assim, porque eu fico pensando, né, a relação da TENEPS. A TENEPS, a Consciex chega, Consciex ali assistida chega, percebe que você está um pouquinho melhor, ou que tem um campo um pouco melhor e que ela pode ficar melhor. Aí eu fico pensando, será que eu não faço parte de uma TENEPS, entre aspas, do amparador? No momento que eu estou dando aula, que eu estou lá assistindo, ou fazendo algum tipo de ciência, eu também me acoplo com a psicosfera dele. Eu sinto que é melhor. Fico mais inteligente. Então, esse benefício, ele não dá para você trocar. Não tem credit card que pague. O que o pessoal fala. Que tu percebes isso, então, como resultado dessas escolhas. Sim, o resultado consciencial, ele é inavaliável. Eu acho que não tem como. Eu não consigo. Você consegue, Rosa, avaliar alguma coisa assim? É amensurável. Amensurar. Obrigada. Amensurar. Não, porque eu tenho um verbete, né? A mensurabilidade, então é amensurável. Dá uma olhada no verbete, ele fala sobre isso também. Vai lá, Robson. Na página 37, em parapatologia, entre a quarta e a quinta linha. Expande mais aqui para a gente a questão do intrusamento paracerebral ascendente, possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos quanto aos traços marcantes existentes no temperamento. Foi isso mesmo. Olha, continuando o que eu estava dizendo, esse acoplamento, por exemplo, com o amparador, esse paracérebro dele, atuando junto com o meu paracérebro, sabe, eu consegui perceber nos meus traços pesquisísticos o que eu tenho de bom que pode ser aproveitado, aprofundado e melhorado. Tá? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que desiste tão fácil. Pode não parecer, mas eu sou persistente. Então, eles me ajudaram a entender a minha persistência, como que ela se manifesta. Tá? Isso aconteceu também durante TENEPS, quando eu estava para voltar a voluntariar, né? Porque tinha muito essa questão do peso, da vergonha, do tempo perdido. Então, eles começaram, durante o tempo que eu fazia TENEPS, porque a TENEPS eu não parei. Então, eu fazia a TENEPS e vinham as ideias, vinham os momentos que eu tinha atuado em sala de aula, que eu tinha levantado, por exemplo, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, indo sozinha para o ponto do ônibus, pegar o ônibus para a itinerância, e que eu ia tranquila, feliz. Então, eles mostravam para mim, olha, você tem, como se eles dissessem para mim, tá vendo? Você tem bagagem. Essa vergonha que você chama, eu sempre acho que é o lado positivo do orgulho. É o lado positivo do orgulho, porque às vezes, por orgulho positivo, não orgulho de arrogância, eu às vezes não desisto de determinadas coisas que são realmente evolutivas por orgulho, assim, porque... né? Então eu chamo isso de orgulho positivo, se é que é possível. Se é que sim. Sabe quando você tem uma desconstrução, às vezes você passa por uma impactoterapia, alguma coisa assim, que você vai no fundo do poço, né? Vontade de desistir, mas você não desiste por orgulho. Esse orgulho, teimosia, é o lado positivo, sabe, daquilo que remove. É uma insistência. Mas é uma coisa, não é uma coisa parada, estática. Não é. É uma persistência no movimento ascendente. Então, eu chamo isso de orgulho positivo, se é que é possível a gente chamar. Eu chamava isso de traço sísifo, né? De Sísifo. Traço o quê? Sísifo, de Sísifo. De Sísifo. Só que ele... Não, Sísifo é meio burrinho, né, tadinho? Ficava só subindo e descendo. Mas chega um momento que ele conseguiu, né? Não sei. Pelo menos diz da morfologia, que ele conseguiu chegar até o fim. Vai lá. Ainda em parapatologia, Isilda, um pouquinho mais abaixo, o item, a retomada do parapsiquismo impressivo assistencial. Tá. Eu percebi isso muito durante os verbetes, escrevendo depois preparando as aulas. Quanto que tinha ficado embotado durante o tempo que eu estava fora, esse meu parapsiquismo, essa parapercepção de consciexes, de meio, de ideias, isso tudo ficou muito embotado. Tá? Isso retomou, realmente voltou e voltou com tudo depois. Voltou muito melhor. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui sobre pensenologia. Página 36, segunda linha. Poderia falar a respeito de a autossuperação da autopatopensenidade? A autossuperação da patopensenidade, a autossuperação daquele orgulho aí negativo,
Não, eu não vou voltar, eles não entendiam o que eu estava fazendo. Imagina, não sei o quê, sabe? A autossuperação, por exemplo, de achar que você não é capaz. A autossuperação, enfim, da patopensenidade e pensene de menos-valia. Eu tinha muitos pensenes. Agora, outra pergunta do Télio Tertuliano, o nosso amigo já fez, que é sobre o jardim junto ao quarto de TENEPS. Você já respondeu, né? Uhum. Professora Isilda, Fatologia, página 36, 8ª linha. Poderia comentar a fixação do autoposicionamento no espaço-tempo gravada durante tertúlias e postadas na internet? Ele também já fez, mas aí tem um complemento aqui. Desde o dia 3 de março de 2010, quando o professor Valdo leu meu primeiro questionamento ao vivo no tertuliário, tenho editado trechos das tertúlias e postado no site YouTube. Canal MVL. Atualmente já tem mais de 3.000 vídeos. Então, ele queria que você comentasse aí alguma coisa. Olha, positivo. Ele já fez verbete? Será que ele já não fez verbete? Está perguntando para você, amigo, se você fez verbete. Eu acho que vai ser mais legal a hora que você postar o seu verbete, que for postado o seu verbete. Isso, enfrentar ele Lógico, ele vai deixar... Não só a contribuição dos outros, mas a dele. Né? A dele também. Então, está feita aí a proposta. Em Parafatologia, página 37, 3ª linha de baixo para cima, gostaria que comentasse a retomada do parapsiquismo impressivo assistencial. Olha, voltou, por exemplo, muito mais as minhas TENEPS, de perceber durante a TENEPS a consciência amparadora, as aulas... Tudo que mexe... Hoje, meu parapsiquismo está um pouquinho melhor. Não tanto quanto eu gostaria, mas ele está melhor, sim. Eu percebo mais as consciências, os locais, aquela condição que eu falei ontem lá, por exemplo, de exteriorizar a energia no trem para assistir. Né? Então, a gente falou, assistir, não tem outra alternativa, vamos assistir. O meu local de trabalho, todo dia, além dos 50 minutos da TENEP, são 50 minutos entre trem e metrô para ir para o IPC. Sai bem. Sim. Você não entra no trem. Não fico atrenalada no trem, não. Não, eu me sinto muito bem. Foi uma das coisas que eu percebi, assim, que dá uma blindagem energética, sabe? Você sai melhor. Então, porque tem amparador também, vamos pensar, né? Nesse tumulto todo. Já pensou, a Sé, aquilo lá, quando fica, tanto a Sé quanto o Brás, que são as estações maiores, aquilo na hora do rush é uma cidade, gente. É muita gente. Se alguém der um grito, alguma coisa, sabe, você pode ter uma tragédia ali. Então, eu acho que tem muito amparo. Já teve, gente, mas... Tânia. Zilda, por favor, tenho 2 questões. A primeira na página 37, na efeitologia. No meio da 3ª linha, o singular efeito de se sentir mais um. Fala um pouco sobre isso. Como é que é essa? Eu queria completar, porque aqui pôs assim, o singular efeito de se sentir mais um e o singular efeito de se sentir mais de um também. De sentir mais um, assim, puxa, para mim é uma honra, eu me sinto assim, gratificante, muito feliz de estar na enciclopédia, sentir mais uma. O Valdo falou assim, não sei quantos verbetes, mas eu. Não, eu falei assim, puxa vida, assim, eu sou também, eu faço parte, isso aí é muito bom. Essa sensação de inclusão grupo kármica, isso é muito gostoso. E de se sentir mais de um, porque eu percebi muito bem, quando eu defendi o primeiro verbete, que eu não estava defendendo sozinha, que aquilo não era ideia minha só. Sabe? Tinha consciência, e consciência séria, que estava querendo mostrar também trabalho, mostrar serviço. E eu vejo a seriedade hoje assim, você não é um aqui, você é sempre mais de um. Né? Você é um representante... Somos plurais. Né? O professor Valdo chama isso de pessoas plurais. Nós somos plurais, né? Temos vários. Representação multidimensional. Eu quero falar do seu primeiro verbete. Eu assisti, né, sobre a página, foi? Com pacificadora. Com pacificadora, pois é, eu me lembro. E é um tema que eu também gosto muito, né? Então, foi assim, mais uma com louvor. Agora, a outra questão é na página 39. Eu queria que você desenvolvesse as diferenças entre a básica e a avançada da exemplologia.
Página 39. Ou avançado? A básica. Então, a básica, quando eu pensei aqui, foi assim: as pessoas escrevem um verbete. Ela está fixada, sem dúvida, nos 500 verbetógrafos. Nessa classe, que eu não sei o que é exatamente ser 500 verbetógrafos, entende? Fazer parte desse contexto. A gente sabe que tem um contexto multidimensional sério, tem autorrevezamento, mas o que vem a ser realmente, extrafisicamente, planeta, eu não sei ainda. Agora, o que eu achei mais interessante, o que eu acho mais sério, é esse continuismo dos verbetes. Dar a continuidade à enciclopédia. Porque essa sustentação, ela é séria. Eu vejo o trabalho aqui das pessoas, né, e o compromisso nosso. E me lembra também aquele verbete que a monja fala, legadologia. A legadologia é muito importante. Que a monja fala da nossa responsabilidade, que nós nunca tivemos tudo isso, né? E nunca teve no planeta uma facilidade tão grande para divulgar uma expansão de ideias libertárias como se tem hoje. Hoje você tem local, espaço, pessoas, livros, tecnologia. Então, isso nós nunca tivemos. São condições, são conquistas que vieram ao longo do tempo e a gente tem que aproveitar, né, para deixar melhor, para quando nós voltarmos, inclusive, não para ser mais fácil, mas para nós podermos assistir mais consciências. E é a obrigação nossa de deixar esse planeta melhor, a gente já estragou tanto, deixar esse ambiente melhor, essa condição intrafísica melhorada, a condição extrafísica também melhorada. Então, a continuidade dos verbetes eu acho muito importante. Já é o tijolinho do Polikarma. Eu vejo o pessoal que está fazendo aí, vai chegar a 100 verbetes ou mais, imagina. Quer dizer, você está ressaltando que não é apenas o grupo que está fazendo, né? É todas as possibilidades, né, de você estar o tempo todo fazendo, várias pessoas, todo dia, assistindo, participando, perguntando. Se cada um fizer a sua parte, né, o grupo vai se mantendo uno. É policármico. Né? Tá, muito obrigada e parabéns, hein, Zilda? Quer fazer essa pergunta agora? Zilda, boa tarde. Vera Rocha. Oi. Na página 37, ciclologia, você poderia comentar para mim os dois ciclos? O ciclo da dramatologia pessoal e o ciclo das neoideias retificadoras? A dramatologia pessoal, o ciclo, é o drama. Tem uma série de dramas que a gente faz, sabe, sobre a gente mesmo. Eu não posso, eu não tenho condições, eu sou pequeno, para mim isso não dá. Ou tem o drama das desculpas, das milhares de desculpas que a gente encontra para não fazer as coisas. Muito serviço, muito trabalho, tem meu filho, aí terceirizações, o drama da terceirização. Tem uma série de dramas. E o tempo está passando, né? Agora, tem o ciclo das neoideias retificadoras. Quando você tem um impulso, você tem um primeiro movimento de fazer as coisas, por exemplo, eu tive o impulso de escrever, tive a ideia, eu tive a intenção de escrever o verbete. Eu não tinha noção que verbete que seria. Não tinha nada de ideia, sabe? Mas a ideia começou a vir com essa questão de olhar o jardim. Não, precisa ter lírio da paz, aqui não pode ter tanto espinho. Sabe as mensagens que vêm sutis, que você não percebe? Essas mensagens da natureza? Outra coisa também vinha assim, muito na TENEPS. Na TENEPS eu pensava assim, mas o que eu vou fazer? E vinha muito na TENEPS também, quando eu estava para retomar o serviço, você vai voltar agora mais calma. Eu ouvia nitidamente isso. Você vai vir agora, você não vai entrar nos chiliques das pessoas e tomar partido. Você vai ajudar a mediar. Aí foi indo, né? Mas, então eu tenho que entrar mais calma, eu tenho que assistir, Aí vem assim, mas então eu vou ser o quê? Não posso mais ser consciência competitiva. Não. Você é uma consciência conciliadora? Não pegou. Aí quando vi uma ideia assim, depois de várias TENEPS, então uma consciência pacificadora, né? Aí que, sabe, como se tivesse entrado um jato de luz, assim. Ele veio e fez, não, consciência pacificadora. Assim que você vai voltar. Então, esse ciclo de neoideias que a gente tem que pegar quando a gente está retomando,
que a gente está em função de escrever, está escrevendo o verbete, quando a gente já escreveu o verbete e não sair desse contexto contínuo. Né? Nós vivemos num supermercado cósmico de informações. Então, aprender a ver as informações, não é ver, mas é para perceber. Essa percussiência, para-percussiência dessas informações extrafísicas, que elas são muito sutis. E quando a gente está muito intrafísico, a gente não vê, não percebe, não tem condições. Tudo bem? E principalmente vivenciar, né, as neoideias certificadoras, né? Sim. Posso fazer mais uma? É rapidinho. Claro. Em teoriologia, eu gostaria que você falasse, explanasse um pouquinho, por favor, a respeito da teoria das cláusulas pétreas da PROEX. Eu sei que é uma das cláusulas pétreas das PROEX, de modo geral, e da minha também, é a questão da assistencialidade, da interassistencialidade. A outra cláusula que está dentro da minha PROEX é a escrita. Não tem como sair. Então, é assistir e escrever. Escrever por quê? Porque a escrita, ela vai atender um número de pessoas que eu não vou poder atender pessoalmente. Vai ficar. Apesar da gente ter o online e tudo, a escrita ainda é a escrita. Tá? Não tem como. E a humanidade evoluiu justamente por quê? Por causa do legado da escrita. O que foi deixado, sabe, e escritos, os conhecimentos que foram deixados escritos para a posteridade. Então, eu tenho essas duas cláusulas, eu sei que elas fazem parte da minha PROEX, e fazem parte da maior parte de nós aqui. Nós somos intermissivistas, nós não podemos esquecer essa condição do intermissivo, que foi preparado para fazer assistência, mas assistência mental somática. Tá? O desassédio do mental soma. É essa. Outra condição também, quanto é que eu consigo... faz parte também na cláusula da minha PROEX, assim, induzir a pessoa a ser mais autossuficiente. Então, a gente vai tá aqui, né, na cosmoética destrutiva, destruir as pegadas, os rastros das dependências que nós deixamos. E a escrita ajuda muito. Vai chegar onde nós não podemos chegar pessoalmente, né? Se você quiser aprofundar um pouco mais, tem um verbete, cláusulas pétreas, tá? Do professor Valdo. Ele mais ou menos coloca assim, porque ela deu a cláusula pétrea dela. Mas, por exemplo, egokármica é desenvolvimento de trafores, preenchimento de lacunas intraconscienciais, superação de megatrafar. No grupo kármica, que é o que ela pegou, GESCOM, liderança, maternidade, paternidade, reconciliação, grupo kármica. Então, não são todas as pessoas que têm todas essas cláusulas pétreas. Por exemplo, o inversor já não tem a maternidade e paternidade, entendeu? Mas algumas pessoas podem vir para ter filhos. Então. Policármicas, interassistencialidade, implantação da UFIEX, expansão da conscienciologia, mega-GESCOM. E aí tem os meios, INVEX, RESEX, TADES, TENEPS, dispersidade. Então, ela pegou o ponto de vista dela. Cada um de nós tem que analisar o próprio. Mas eu acho que vale a pena, é um verbete bem importante. Tem que pegar no microfone. Pessoal de cosmoética, por exemplo, no meu código pessoal de cosmoética, eu coloquei as cláusulas pétreas. Então, que é cada pessoa, né? Cada um tem a sua. Isso mesmo. Aquilo que não pode faltar. Então, olha só, tem uma teletertuliana aqui pedindo 4 efeitos. Vamos lá resolver todos os efeitos. Primeiro, para expandir os efeitos das crises de crescimento na reformulação das autoconvicções e, a seguir, o efeito da experiência exitosa. Tá. Viu aí? Os efeitos da crise de crescimento na reformulação das autoconvicções. Uma vez que se defende o verbete, é o que eu falei, é o que nós comentamos, né? O aluno chega para mim e fala assim, você é uma consciência pacificadora, então eu tenho que me verificar, sabe? Ao tempo todo, eu tenho que reformular minha convicção ali. Não, se eu falei, eu não posso mais voltar atrás. Então, as minhas convicções, elas são assim... Hoje eu sinto isso muito, né? Eu banco a minha convicção fora do corpo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou bancar.
Eu tive uma projeção um tempo atrás, que eu fiquei suspensa, fora do corpo, por 2 consciências. Isso foi até no período do afastamento. Elas não eram consciências lúcidas, eram consciências patológicas, doentes, mas então eu fiquei suspensa, e eu comecei a conversar com as consciências, né, porque eu queria me livrar daquela situação. Não, nós somos todos irmãos, o mundo e o cosmos, e não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eles, blá, 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 blá. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, como é que é? Você acredita nisso que ela está falando? Aí eu olhei para mim e falei, você acredita nisso que ela está falando? Você acha que ela vai fazer isso? Eu tive que pensar para falar se eu ia realmente praticar o que eu estava falando para eles, porque eu sabia que se eu praticasse, eles iriam atrás de mim para ver se eu ia fazer mesmo. Se eu não praticasse, eles ficariam me perturbando. Então, eu fiquei numa sinuca de bico ali, que eu vou te contar, viu? Não parece, mas a gente se pega em umas situações que parece que você, assim, vai falar, imagina, você conhece Conscienciologia, você sabe tudo. Não, a prática é outra coisa, né? A prática é outra coisa. A convicção íntima, a sua intimidade, aí é outro departamento, né? O outro efeito é efeito das experiências exitosas. As experiências exitosas. Por exemplo, um efeito é estar aqui de novo, hoje, muito mais tranquila do que eu estive nas outras vezes. Gesticulando menos, né? Nós que agradecemos. Poderia explicar também o efeito da troca interassistencial entre verbetógrafo e revisor? A gente já comentou, mas vamos repetir, né? A troca interassistencial, assim, você percebe, pelo menos eu percebi, nos revisores que trabalharam comigo, amizades raríssimas. Porque há um interesse do revisor em ajudar aquela pessoa a concluir a GESCOM, aliás, a concluir o verbete. E não é só, você está falando de verbete, mas tem artigos, né? Então, existe essa condição. E eles também interagem, aprendem, porque é bom também, porque eu também reviso cursos. Então, é muito bom pegar o curso de alguém, poder trocar, aprender, ler. Você nunca sabe tudo. Aquilo que você falou da outra vez, que você, quando pega uma coisa revisada, que está cheia de coisa, porque porque a gente usa o módulo revisor. O módulo revisor é ótimo, é prático, mas ele apavora, porque ele mancha teu texto todo de vermelho ou de outra cor. Fica um texto hemorrágico, né? Fica um texto. Aí você, quando pega aquilo ali, se você não tiver bastante controle, você pode até se auto-assediar com aquilo. Aí você, antes de você... quando eu mando uma revisão, eu já preparo. Não se assuste, tem pouca coisa. Eu já vou mediando a situação para a pessoa não desistir, porque... E no final das contas, é o que você falou. Às vezes tem coisa séria para mudar, mas às vezes é só coisa de forma, coisinhas, mas aquilo faz uma borração, assim, né? Mas sabe o que eu notei, tanto comigo quanto com alguns autores, que eu vi que tem pessoas que têm verbetes lá revisados, né? E não deu continuidade justamente por esse vermelhão aí. Mas, apavora um pouco. Porque existe esse pânico, mas existe também o resultado de um orgulho enrustido. Eu acho que tem um... Porque, como? Eu errei tudo isso? Não pode ser. Nossa, mas a gente erra mesmo, né? É porque, assim, quando a gente está escrevendo, a gente tem um ponto cego, assim, que a gente acostuma com aquilo. O cérebro antecipa o que você está escrevendo e você não vê o erro, né? O outro é que vai ver para você. Você lê várias vezes, você não vê. Eu não vejo mais, tem hora que fica cego. Olha, o outro efeito que a pessoa pede é assim, olha, poderia dizer em palavras como se percebe a tranquilidade gerada pela satisfação íntima citada no efeito da satisfação íntima gerando tranquilidade? Ou seja, ela quer que você dê exemplos com a sua palavra, esse efeito de satisfação íntima gerando tranquilidade. O exemplo somos nós, né, Rosa? Que a gente vem aqui e vem tranquilo agora. Você também, por exemplo, você defende vários, fica mais natural. Dá um exemplo, sim. De satisfação, efeito da satisfação íntima gerando tranquilidade? Porque ela diz assim, poderia dizer em palavras. Em palavras. Porque o seu efeito está dito em palavras, mas ela quer que eu entendi que olha, a gente sabe, quando eu defendi um dos verbetes aqui, eu me senti muito eufórica, isso deu uma certa euforia, eu não tinha cansaço, embora tivesse viajado, vindo para cá, e não tinha jantado,
eu me senti muito bem. Agora, teve uma satisfação muito positiva que eu tive num verbete, foi quando eu defendi o verbete Conduta Desarmada, que apareceu a moça que foi quase gestante bomba, né? Ela desistiu no último minuto. Aí eu fiquei quieta, porque eu estava aqui no cantinho e ela falando, né? Aí eu pensei assim, eu faço parte desse negócio, desse desarmamento todo, eu estou fazendo parte dessa situação. Isso foi uma satisfação muito íntima, embora eu tivesse falado pouco naquilo. Você não teve nenhuma outra reação mais belicosa? Não, foi muito tranquilo. Tem que falar no microfone, não pode falar sem microfone. Isso. E absorveu aquela informação. Isso, pega, não, fala tudo de novo lá. Foi um momento em que você conseguiu um entendimento, absorveu aquela informação, embora assim penosa, bélica, mas que para você foi tranquilo. Você não teve nenhuma reação a essa altura da belicosidade. Não. Muito ao contrário. Embora eu tivesse estudado armas para fazer o verbete, estudei posturas, estudei halterofilismo, sabe? Porque assim, o corpo é uma arma também, né? Estudei muita coisa. Foi um dos verbetes mais difíceis de fazer, por essas evocações todas. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi o produto final, eu falei, nossa. Valeu. A satisfação íntima de você fazer parte, mesmo que seja pouquinho, mas você estava ali. E aí eu ouvi falar que o reurbanizador tinha passado por aqui, eu falei, poxa, então... Aí você sabe que você está na cauda do cometa, né? Sabe que está junto, entendeu? Então, essa satisfação íntima, eu não sei como exemplificar melhor, né? Eu vi um relato de alguém que sobreviveu a algo tão explosivo, né? E saiu, e está bem. E conseguiu sair, está saindo, né? E você, por muito menos, puxa, se elas conseguiu isso, eu também estou conseguindo ser exitosa, estar aqui, sentindo essa tranquilidade, e a tranquilidade com entendimento, não é aquela tranquilidade, ai, que gostoso. Não é anestesia, não é uma tranquilidade anestesiada. Não, é a tranquilidade com efeito autocognitivo, de autoconhecimento, e de conhecimento de todo esse trabalho verbetográfico. Que eu acho que essa autoconsciência é muito importante. A autoconsciência de estar participando de um trabalho coletivo e planetário. Nossa, isso é muito sério, sabe? E você saber que você faz parte, e esse trabalho da enciclopédia é muito sério. A gente está traindo consciências de outros planetas para ficar conosco. Né? Eu não sei quais são os amparadores, mas sabe que estão aqui, os evoluciólogos que têm vindo... sabe, que estão dando essa expansão. Ontem tinha serenão aqui. Ontem tinha serenão aqui. Né? Mas assim, eu penso que a satisfação íntima gerando tranquilidade, que você falou em algum momento aí, da euforia. Né? Sim, eu senti, sim. E aí é um paradoxo, né? Porque como é que você vai sentir euforia e ficar tranquila? Porque euforia é alguma coisa que mexe, que movimenta, que te deixa excitada, assim. E aqui tem que é diferente da mega euforização, que é uma satisfação íntima elevada à máxima potência, né? Eu acho que essa satisfação de você, como você falou, de estar participando desse grupo, é uma coisa que te dá uma certa tranquilidade mediante toda a tarefa proexológica que você tem que fazer aqui, né? Com as suas cláusulas PEP. A euforia, eu vejo assim, foi mais primária. Essa satisfação íntima, ela é mais madura, ela é mais mental somática, ela é responsável, percebo que ela é mais duradoura. É um reconhecimento que você está no caminho certo. Isso. E isso dá uma tranquilidade. Isso. Chancela tudo assim, chancela. Tranquilo. Então, essa teletertuliana, ela faz um comentário aqui, que na fatologia tem uma palavra conclamando, né, que está escrita com M, a gente já tinha visto, mas a gente agradece de qualquer modo. Tá certo? Você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Em sinergismologia, na primeira Qual linha... que é? Sinergismologia, na página 37. Final da primeira linha, o sinergismo, verbação, exemplo, arrastante. E o último sinergismo também, autodecisão, amparo, difusão. Tá. O sinergismo, verbação, exemplo, arrastante, foi o seguinte... Quando eu retomei o voluntariado, a primeira verbetógrafa já tinha sido a Nilce, que estava naquele grupo dos primeiros,
né? E tinha sido o Michel o outro, e eu fui a terceira. Aí depois de mim vieram mais tantos. Aí então eu vi lá de São Paulo, né? É de São Paulo, estou falando de São Paulo, desculpem, falha técnica. Então eu vi assim, tinha sido a Nilce, que estava se preparando e já tinha feito verbete, acho que o Michel defendeu, mas o meu já estava na revisão. E depois, assim, depois que eu defendi, verbetógrafos que estavam escrevendo há muito mais tempo do que eu. Você mexeu com o orgulho deles, né? Mexi com os brios do pessoal. O tal do orgulho positivo que a gente estava falando aqui. Nossa, aí desembestaram. Efeito cascata. Tudo bem? E o último sinergismo ali, tá. Autodecisão, amparo de função. Assim, quando você muda a sua decisão, o amparo de função aparece para aquela decisão que você tomou. Isso é um fato. Não tem como dizer que não. Eu acho que hoje até mudei já de amparador, alguma coisa, já não sei definir exatamente como é que é. Mas em relação ao começo, de quando eu comecei a escrever os verbetes, quando eu estava naquele período de TENEPS, da retomada do trabalho, da retomada da PROEX, agora, ela realmente mudou, porque eu mudei também, mudou o padrão, eu mudei, a minha pensenidade mudou, então, a cognição é outra, esse sinergismo para-cérebro é outro, porque eu sinto que a energia que fica mais comigo, que se acopla em mim, é uma energia mais constante, mais madura, mais compreensiva, mais universalista, sabe? Mais, assim, ela é de colher de ascendente, ela não tem... assim, ela é ascendente, mas ela é acolhedora. Ela é uma energia, vamos dizer, como se dissesse assim... Eu estou com você e não abro, vamos dizer assim, estou contigo, tá? Eu não sei dizer isso daí. O amparo que eu sinto é esse hoje. É muito diferente daqueles altos e baixos. Isso aí não tem, não. É mais tranquilo. É mais linear. Estabilizada. É linear, Obrigada. Tudo bem? Pode fazer. Zilda, na página 37, em Principiologia, são 3 princípios. O segundo e o terceiro, por gentileza. O segundo é os princípios pessoais auridos no curso intermissivo resgatados na vida intrafísica. É o que eu estou tentando passar agora. Os princípios, vamos dizer assim, os princípios pessoais, as cons, né, a recuperação de cons, de unidades de lucidez, que eu tenho certeza que eu estava usando no curso intermissivo. Essa questão dessa compreensão maior, dessa maturidade, sabe? De expandir agora mais esse conhecimento. Eu sinto assim, como se eu estivesse num topo. Eu tenho que passar para uma nova fase, que é o que o meu curso intermissivo me habilitou. Tá? E qual é o outro? O seguinte, qual que é o outro aqui? Princípio pessoal da auto-imperturbabilidade. Imperturbabilidade, Aí entra no auto-orto-absolutismo, né? Não se perdoar mais por não fazer. Não se perdoar mais por ficar perdendo tempo com pensenes inúteis. E eu vejo, completando o que eu falei ontem, eu vejo assim, a desperdicidade ela é uma conquista. É dia a dia, minuto a minuto, pensene a pensene. Tudo bem? Pode contar. Na Fatologia, página 36, na 6ª linha, de cima para baixo. Podia explicar a autocompreensão da relevância evolutiva prioritária no contexto da grupo revezamentologia? Para mim é muito compreender que realmente escrever faz parte das prioridades do grupo do meu revezamento grupo kármico. Eu preciso deixar coisas escritas para a próxima vida. Isso para mim é muito importante. E o verbete foi assim, o verbete eu acho que foi das decisões assim amparadoras mais democráticas que eu já vi, porque abriu para as pessoas. Não era para esse ou para aquele, abriu para as pessoas. Quem quisesse escrever verbete,
tem programa, tem toda uma assessoria, não se pergunta se ele é voluntário, se ele não é, se ele gosta, se ele não gosta, não é verdade? Cumpriu a chapa, cumpriu as normas, vamos lá, faz o verbete. A gente agora tem uma política editorial que a gente pede para que a pessoa seja, não precisa ser voluntário, mas tem que ser aluno ou ter algum tipo de vínculo com a CCCI. Vínculo, né? Sim, algum vínculo, eu concordo com você. Você não vai vir aqui um paradigma cartesiano, eu concordo. Mas assim, você não é obrigado a nada. É muito bom isso. Tudo bem? Uma pergunta? Pode ser que você já tenha falado aqui na definologia, a escrita do verbete aqui como fixador da retomada do voluntariado conscienciológico. Se você puder falar, no seu caso específico, como é que isso se deu? Tá, posso falar sim. Foi o seguinte, quando eu pensei em voltar à retomada das tarefas, a retomada do voluntariado, a minha ideia era retomar assim, mais tranquila, mais calma, mas eu queria alguma coisa de alicerce. Então, o verbete, para mim, serviu como um alicerce. Eu precisava de um alicerce. Outras pessoas, eu sei que reciclaram várias vezes o ECP2, o Extensão em Conscienciologia, Projeciologia ECP2, outras fazem balanço existencial, mas eu precisava de uma coisa sólida, era o verbete. Deixaram uma coisa escrita mesmo. Quer dizer, o sólido depende da pessoa, né? Porque não, para mim, o sólido para você era um verbete, o sólido para o outro era um ECP2. Para mim tinha que ser uma coisa assim, palpável, escrita, você entendeu? Para outro pode ser, por exemplo, um curso. E ele, nesse curso, ele faz uma recim, né? Pode ser. Mas, para mim, eu precisava de uma coisa palpável, eu precisava de uma coisa assim, âncora mesmo, escrita mesmo, densa. Isso tem a ver com o seu passado, né? Que você deve ter tido um passado mais ligado à intelectualidade, à escrita, e por isso, para você, é mais concreto isso. É mais sólido, como você diz. Sabe, a coisa assim, era uma necessidade. Uhum. Não era assim escrever para fazer parte, era uma necessidade. Eita, cláusula pétrea. Tudo bem? Professora Isilda, para Fatologia, página 37, sexta linha. Gostaria que aprofundasse sobre o percentual de erro. Você já falou, mas pode falar mais se você quiser. O percentual de erro da Consim considerado compreensível pelo amparador extrafísico. Tá, o percentual nós colocamos assim, a Rosa complementou, com certeza, é isso mesmo, o percentual metafórico, né? Não percentual, mas assim, o que nós quisemos só complementar é a gravidade do que se faz, tá? E o que isso acarreta. Então, você deixou por quê? Vamos dizer, no caso aqui, a retomada da tarefa, tá? Especificamente desse verbete. O percentual, o porquê que você deixou? Qual o comprometimento que isso deixou atrás? E aí, de acordo com esse comprometimento, a volta é mais suave ou não, ou até não dá para voltar, dependendo de como a pessoa fez. Tá? Não sei se esclareceu. Bom, para a Fatologia, página 37, terceira linha de baixo para cima. Poderia exemplificar, com casuística pessoal, a suspensão do recesso projetivo? Qual a causa do recesso projetivo? Como eu deixei os trabalhos de voluntariado e trabalhava muito na empresa, tá? Então, o meu sono era um sono pesado, sono de coma, paracomatoso evolutivo. Então, eu fiquei realmente esse tempo sem projeção, praticamente. Tá? Depois, quando eu comecei a mexer com... Aí eu tomei uma decisão meio radical. Eu deixei o emprego, onde eu estava, né, eu tinha me aposentado, eu deixei a empresa do meu irmão também, que eu também ajudava muito, trabalhei, aí eu parei de vez, eu cortei. Então, no que eu cortei, eu falei, agora, esse ano, que era 2010, eu vou me dedicar realmente ao ano da TENEPS. Aí eu comecei a fazer TENEPS com muito mais afinco,
embora já fosse tenepsista, uma dedicação mais intensa à TENEPS, assistia às tertúlias todos os dias, escrevia nos verbetes, escrevia nos cadernos, eu tenho vários cadernos escritos. Com isso, eu comecei melhorando também a própria TENEPS. Então, na TENEPS, eu comecei a ver as consciências do meu passado, tá? As consciências que estavam no meu passado e que tinham um cunho religioso muito forte, e que me influenciaram muito, e que talvez deixasse esse resto na minha psicosfera até hoje. E aí foi começando a ter as projeções, ter a clarividência hipnopômpica, as projeções em que eu via o que eu precisava fazer, as projeções em que eu me via resgatando consciexes. Aí eu comecei a retomar e começou a me dar um prazer uma satisfação íntima muito grande de saber que eu estava sendo acolhida pelos amparadores. Bem. Paradoxologia, página 38, poderia expandir o paradoxo de a mudança ser permanente? Ah, sim, senão fica estático, você fica estagnado. A mudança é sempre, sempre, sempre. A gente está sempre mudando. Está sempre mudando, né? Está sempre mudando de um patamar para outro, um patamar para outro. Então, eu falei para vocês agora que eu me sinto no topo. Então, eu sei que eu preciso assumir uma nova parte, ver como é que essa parte... É como se fosse assim, o que eu estou fazendo já está meio desgastado, já estou meio com o pé nas costas. Não é sem pretensão, sabe? Mas, assim, há novos desafios, então, é isso que eu vejo. E nesses novos desafios, novas mudanças, novas recins. Quer perguntar alguma coisa? Poderia comentar a frase enfática na página 39? Os efeitos da escrita e defesa de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia são fixadores da TARES, da retomada de PROEX grupal e do autorrevezamento. Eu entendo que, no caso, como esse verbete foi muito direcionado a retomadores, a retomada de tarefas, a defesa do verbete, ele dá mesmo uma fixação saudável, é um fixador positivo, saudável. Para mim, pelo menos, não posso dizer nada o contrário, acho que cada um deve experimentar, mas vale muito a pena o verbete, vale muito a pena mesmo. E vale muito a pena pensar nesse autorrevezamento, porque, veja bem, eu não sei como é que vai ser a internet daqui 20 anos, 30 anos, mas de algum jeito a gente vai se achar, não é? Se a minha esperança é essa, que eu também, eu quero me achar. Mas eu vejo assim, se a gente acha hoje os livros, provavelmente que a gente escreveu, que eram coisas mais difíceis de achar, porque a gente não tinha lucidez, não tinha fotografia no livro, sabe? E você acha... Então, por que você não vai achar uma internet, né? Na internet? A sua vida vai ser mais longa, não sei se o período de intermissão vai ser mais longo ou não, mas vai ter uma tecnologia muito mais avançada e fácil. E eu vejo assim, quando eu assisto as tertúlias, as mais antigas, a energia contida ali também é muito forte, porque a imagem traz muito da energia. A imagem, a entonação da voz. O livro, ele traz, mas ele não tem esse recurso, esses recursos, né? E na página 38 tem duas questões, que seria o binômio auto-perdão, autotraição. Poderia ampliar? Binômio? Auto-perdão, autotraição. Essa questão aqui do auto-perdão, autotraição, que nós pensamos aqui, quando colocamos isso, foi que a pessoa vive se perdoando pelas mazelas e se traindo. São autossabotagens. Isso que a ideia foi bem essa mesmo, não tinha outra, não. Ainda perguntaram para mim, mas não fica muito? Eu falei, não fica, é esse mesmo, vou fazer o quê? Por enquanto, se você se auto-perdoa muito, fica se traindo muito. Que a pessoa pensa assim, que a questão de não se auto-perdoar é uma questão de autoflagelo, mas não é. É a questão da quanto da autoexigibilidade mesmo. Existe, a gente tem que ser exigente. É o autoabsolutismo que você falou, né? A autoabsolutismologia ali. Que se você, que é no sentido de se você sabe a conduta mais evolutiva a ser tomada, não tem outra desculpa se não tomar aquela atitude mais evolutiva.
É nesse sentido que é o auto-imperdoamento, que é o, né, o auto-imperdão e o auto-absolutismo. Exatamente. Né? Porque quando a gente se perdoa e fica se justificando o tempo todo, é uma autotraição. Você não está prejudicando, eu não estou prejudicando o evoluciólogo, mas a mim mesmo. E de alguma maneira você tem que se autocompreender para você chegar nesse ponto de auto-imperdão, né? Mas a autocompreensão, eu entendo que a autocompreensão ela é superior à auto-perdão, né? Pois é. Ela é mais cognitiva mesmo, né? Tem outra questão aqui. Na última interação, para dever, para prazer. Normalmente a gente trata isso aí como antagonismo, né? Sempre vem para dever ou para direito. E aqui você colocou interação para dever, para prazer. Pode ampliar, explicar? Posso. Para dever, para prazer, é assim, o dever de fazer, eu estou localizando bem aqui em verbete, né? O dever de fazer o verbete, para mim também é um prazer de fazer um verbete. Sabe, hoje, por exemplo, andar de trem, de metrô, que o pessoal tanto reclamava. Hoje, para mim, o dever de estar lá e exteriorizar a energia já virou um prazer. Sabe, quando você percebe o que tem por trás... É um pouco o verbete de ontem, né? Que ela defendeu o verbete ontem, passatempo funcional. E é mais ou menos também uma caracterização do trinômio motivação, trabalho e lazer. Que é você fazer da necessidade de efetivar algum trabalho uma satisfação, um prazer, enfim. Isso. Precisamos fazer. Então, vamos fazer bem feito, com qualidade e com humor. Tá? Os amparadores não são mal-humorados, mesmo. Já participei de projeções de resgates, assim, das consciências bem sofridas, aquela coisa toda, mas eu nunca vi, por exemplo, amparador, sabe? Podiam ser sérios, mas mal-humorados não. Sérios são demais. Se você tem um paradigma errado, né, a respeito da seriedade, você pensa até que está mal-humorado. Mas não é mal-humorado, é sério. É uma seriedade assim que dá nervoso. Mas você vê que é aquela coisa de bondade, né? E quando precisa também, até passa a mão, dá umas ajudadas da gente, sim, com certeza. Tudo bem? Oi, Zilda, aqui em Sindromologia, a síndrome da insegurança pessoal, eu queria que você falasse, com relação à sua casuística, como é que isso aconteceu, se era uma insegurança com relação ao compromisso que você estava assumindo com você mesmo, com seu grupo Karma, ou se era uma insegurança com relação às repercussões multidimensionais de escrever um verbete. Mas você quer saber, para escrever o verbete ou quando eu deixei de voluntariar? Eu queria que você falasse dessa síndrome da insegurança pessoal, como é que isso se deu no seu caso e como é que houve a sua autossuperação. Se era uma insegurança com relação à apresentação do verbete ou se era para a própria escrita... com relação à verbetografia que você tem. Olha, eu tive mais a síndrome da insegurança pessoal no momento que eu me afastei do voluntariado do que quando eu voltei. Tá? Para apresentar o verbete, eu não tive essa síndrome. Eu sabia que eu tinha que fazer. Então, estava dentro, estava no meu DNA, eu ia sair. Eu não tive. Tá? Eu não sabia como é que tinha que fazer. Tanto é que vocês foram dar lá o curso de lexicologia, eu fui fazer o curso de lexicologia por causa do verbete, e porque eu queria voltar. Né? E você já tinha dado uma boa palhinha lá do verbete. Então, foi isso, essa síndrome dessa insegurança, ela foi muito mais agravante na saída, na vinda não, eu não tive isso não. Tá? Nem na escrita do verbete? Não, nem na escrita do verbete. não tive. Tinha os erros, né, aqueles de conceito, aquelas coisas do começo, mas para defender, não, nada. Olha, eu diria para você que essa síndrome da insegurança com a verbetografia é só uma sensação, porque depois que você começa, assim, sem puxar assim, a sardinha para o programa, mas já convocando, você participando do programa, coisa tão paulatina, sabe? É tão orgânica que você não vai perdendo qualquer insegurança. E depois também, depois do verbete pronto, você tem, como a Isilda colocou aqui, um estabelecimento de um tempo de troca com o revisor,
que aquilo você vai tirando todas as dúvidas e, por último, se quiser, as pessoas que quiserem, ainda tem uma tertúlia treino antes de vir para cá. Então, assim, eu diria para você que não tem razão de ser a síndrome da insegurança. Entendeu? Aí não acredite em nada do que eu estou falando, tem que experimentar. Entendeu? Tem que experimentar e fazer. Agora, que vale a pena, vale. Vale muito a pena. Eu acho que eu tenho a impressão de que muitos, infelizmente eu comento isso, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu acho que alguns de nós vão ter meleques. Ou por não ter escrito verbete, ou por não ter, sabe, por ter achado que a projeciologia era só teórica, né? Eu assisto todos os cursos, eu vejo todos não, os... melexezinha, eu acho que a gente vai ter algumas. Ah, alguma vai, né? Porque a gente já deixou passar muita oportunidade, mas fazer o quê, né? Alguma, pequenininha, mas assim, grandonas, que... Eu acho que vale a pena. Eu penso assim, que grandona a gente não vai ter mais, não. Penso, né? Não, muita boa vontade de mim mesmo. Pode ser que eu esteja me auto-perdoando. Não perde o bonde. O recado é esse, não perde o bonde para quem está aí querendo retomar. Não perde a oportunidade, porque vale a pena. Essas companhias vai ser mais difícil de a gente encontrar na próxima vida, pelo que eu estou entendendo, não é? E esse ambiente todo, né? Essa Cognópolis, vocês não... Puxa vida, não vamos perder, não. Gente, olha, eu acho que a Cognópolis é uma bênção para a gente, mas ela não é o salvador da pátria, não. Você aqui dentro, você pode ter melim. Sim, pode. Tá certo? Pode. Então, depende da sua relação com o local que você está. É isso que eu falo. A pessoa vem só para ler livros, só para escrever, só para assistir, só para não sei... E aí, a retribuição é que vai dar o conteúdo da nossa vida, né? Acho que está na sua vez, depois eu passo para você. Tenho 3 perguntas. Uma em crescendologia, o crescendo da qualidade do ciclo multi-existencial pessoal, CMP, refletindo-se no saldo da ficha evolutiva pessoal, FEP. Tá, esse aí é o ciclo multi-existencial pessoal. O saldo, por exemplo, hoje a nossa vida, ela representa... Disse, em média, 15 das outras, não é isso? Vidas passadas, o que é o saldo, o que você está vivenciando hoje. Então, se você tiver uma qualidade, né, nessa ficha evolutiva pessoal, com certeza as próximas existências serão muito mais aceleradas. Então, ele se reflete bem a nossa ficha evolutiva nos próximos ciclos, com certeza. Eu entendo assim. Qual que é a outra pergunta? Tem mais 2. Uma em binomiologia, o binômio usufruto-retribuição. É bem isso mesmo, olha o que a gente estava comentando até agora. De tudo que a gente usufrui, vamos começar a retribuir. Deixar para o cosmos, deixar para as consciências. Nós não estamos sozinhos e dar oportunidade também. O que eu estou aprendendo com a meu parapsiquismo, desculpa, expressivo, né? Impressivo. É assim, que a gente não faz nada sozinho. Então, dá oportunidade para as consciências trabalharem conosco, para elas poderem também usufruir das benesses que elas também estão nos ajudando a ter, tá? E que, de alguma forma, refletem na evolução delas. Então, você faz um verbete, você não faz sozinho, você faz um artigo, não faz sozinho, faz um livro, não faz sozinho. Está dando oportunidade, né? Porta-voz para outras consciências. E em parafatologia, na terceira linha, no finalzinho da terceira linha, de baixo para cima, a assistência tangível do amparador de função através da clarividência durante a mega euforização. Aí você foi lá em casa, tá? Eu estava em casa, tá? Isso foi um extrapolacionismo, porque eu estava nessa decisão crítica mesmo, né? Vou deixar tudo, vou dizer, agora é isto. E aí eu estava assim, insegura se ia dar tudo certo, se eu não ia ter problema financeiro. Problema financeiro ia ter mesmo, mas se eu ia conseguir, se eu ia que morar debaixo da ponte, o que ia acontecer? E foi numa das tertúlias que teve a mega euforização. Porque a mega euforização acontecia aqui, mas a gente sente em casa também, não tanto quanto, né? E aí, eu, exteriorizando, participando, daqui a pouco eu abri o olho, aí apareceu a figura do amparador, assim, sorrindo, e falou para mim assim, você, hein, Zilda? Como se estivesse sempre medrosa, sempre isso, sempre aquilo, sabe? E aquilo me chancelou, falou, não, é assim mesmo, eu já sei que eu tenho
Tenho companhia para ficar junto comigo, agora eu posso ir. Você sabe o que é mega euforização? Acho que você pode explicar para ele o que é? A mega euforização do evento, né, que tínhamos aqui. Tinha uma atividade aqui de mega euforização, que o professor Valdo fazia às quintas-feiras, né? Quintas-feiras, ele ficava sentado ali, ficavam 3 pessoas, e ele exteriorizava as energias. Então, a mega euforização é um estado de energia que te dá plena satisfação, por isso é mega euforização. Você fica num estado de satisfação energética muito grande, de pacificação íntima muito grande, e é mega por isso, porque é transcendental, né? É extra. Ela é intensa, e ela, assim, ela pelo menos o que eu vivenciei, não só com a clarividência, mas naquele momento foi assim, olha, essa unidade com o cosmos. Eu não sei dizer isso. Também. Aí o que acontece? O professor Valdo exteriorizava a energia dele pacificadora, né? E para as pessoas poderem perceber aquele padrão de energia que ele estava colocando naquela energia ali. E muitos de nós que passamos ali pela mega euforização, a gente conseguia perceber esse inicial vácuo, assim, de você achar que não estava em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo una, né, com o cosmos, assim, sem ser a cosmoconsciência, não era cosmoconsciência, mas era um estado de satisfação up, né, energética bem grande, de tranquilidade. Entendeu? Então era uma atividade que tinha, mas o professor Valdo sempre falou que a gente pode promover sozinho a nossa própria mega euforização. É difícil, eu acho que com qualquer processo aí evolutivo não é muito fácil, né? Tem que trabalhar, tem que fazer todo dia, mas é possível, tá? Então, na verdade, as atividades que ele fez com a gente foi para mostrar para a gente que era possível, para instigar a vontade da gente de fazer sozinho. Tá? Na página 36, na patologia, na sexta linha de baixo para cima, o item, a coragem da autorretratação pública. A coragem da autorretratação pública é assumir, né, que a minha dissidência é uma burrice. Então, assim, tem pessoas que deixam tempo voluntariado por N motivos. Mas agora veja assim, se a sua autopesquisa estava em dia. Se a autopesquisa está em dia, não dá para deixar o voluntariado. A gente supera as dificuldades. Tá? E a autorretratação é isso mesmo. Olha, eu errei, tá? Eu não devia ter feito, mas agora estou voltando e eu quero voltar melhor, ajudar mais e mais vocês. É isso. Tudo bem? Pode perguntar. O que eu pensei aqui também é a questão da nossa autorretratação pública com as concierges também, né? Na apresentação do verbete. Principalmente com os amparadores, né? Do curso intermissivo, nos amparadores que estiveram conosco, nossos colegas também do curso intermissivo. Né? E, Silda, o que mais te chamou a atenção? Assim, quais foram os trafores? Assim? Você já falou da determinação, mas quais foram assim, os outros trafores que fizeram um corpo, né, de trafor que te possibilitou voltar em alto nível para o voluntariado? Eu acho que eu tenho uma meritocracia com relação a tudo que eu fiz até hoje, porque eu fiz assistência desde pequena também. Eu dava aula particular para as crianças que estavam em recuperação, eu não cobrava nada. Eu era mais esperta, lá, mais inteligente que os meninos, eu dava aula. Então, isso era uma coisa, já era uma assistência. Eu fui assim, quando eu trabalhei, eu comprava as coisas para os outros, eu não falava nada. Eu fiz muitas dessas coisas. Eu fiz essas coisas também de levantar de madrugada, entende? E eu gosto de entrar nas coisas de cabeça. Então, isso me ajuda, porque eu entro por inteiro. Isso me ajuda, eu não fico deslizando. Então, eu não fico, como é que eu vou dizer, indecisa. Eu não sou tão indecisa. Eu quero. E essa questão do parapsiquismo, ela sempre foi muito evidente para mim, desde pequena. Embora eu não tivesse tanto parapsiquismo, eu tinha certeza que eu tinha uma vida extrafísica além da vida física. Tanto é que eu falava para as pessoas que eu voava, né?
Você imagina como é que era. Eu era transparente que eu voava. Aqui não era a realidade era aquela. Isso aí eu tinha 5. Você falava isso? 5 anos. E aí, pessoal, você deve ter tido alguma projeção. Tinha projeção. Isso eu acho que foi realmente essa consciencialidade, esse parapsiquismo, que foi um trafor, realmente, essa determinação. E a questão da assistência, de já ter algum mérito por ter assistido, sim, isso me ajudou muito. Tem aqui peraí, deixa eu ver, 2, 4, sexta linha, de cima para baixo. Eu não sei se você já respondeu isso. O vínculo consciencial ratificado, exposto e materializados, assumido antes no curso intermissivo. Não sei se foi o nosso colega que perguntou, foi você que perguntou isso, né? Na sexta linha de cima para baixo, aqui na página 36. Não? Então responde para mim, então. Então, o vínculo consciencial, assim, olha, eu fiz um curso intermissivo, assumo que fiz esse curso intermissivo, que tem um vínculo com a conscienciologia, materializei e expus através do verbete. Então, para mim, o verbete é uma materialização numa mega GESCOM conscienciológica. Isso é assim... Mas você já está pensando em escrever livro? Não, por enquanto está? Sim. Tem que fazer, né? Agora é o meu próximo passo. Eu preciso trabalhar nessa área. E os verbetes continuam. Os verbetes, claro, óbvio. É fundamental, né? Vamos dizer que são as pílulas. Então está ótimo aqui. Vamos ver mais. Permite fazer uma digressão figurativa aqui. Você fala na ancoragem. Se trata de água. E considerando o que você escreveu aqui, né? Várias autossegurança retomada após a defesa do verbete, a satisfação do encontrar, a necessidade de retribuir os aportes, tudo isso considerando como um divisor de águas. Fala em água também, né? Então, eu me baseio aqui na frase enfática, aliás, na megapensenologia, para perguntar se essa frase aí não pode ter relação com a água, que seria as autorrecintos como a âncora, o levantar de âncora para outras navegações por outros mares, se for consideração. Eu quis usar esse ancoragem também, porque ele tem a ver com o belicismo. Então, como eu estou reciclando traços belicistas, então tem traços belicistas que reciclados, eles tornam-se trafores. Por exemplo, a pessoa que é muito disciplinada, torna-se determinada. Sabe, a pessoa com a coragem do bélico, ele pode ter um outro tipo de coragem. Então, a gente aprender porque a gente usa traços. Não adianta dizer que jogar... não jogar fora todos esses traços, eles têm que ser amadurecidos. Não pode desperdiçar os traços, conquistar, tem que modificar para melhor eles. Exato, amadurecer, né? Tá certo. Tudo bem? Sim. Posso perguntar aqui? Isso é um dos aspectos, assim, de desafio. De transformar, né? Aquela força, aquela energia que está num trafar, ou até ocioso, ele se transformar em trafor. Porque é uma capacidade, é uma habilidade. Você já tem aquilo, né? Conquistada, mas levá-la para outras finalidades melhores. No nosso caso aqui, a interassistência. Fazer uma versão 2 da Isilda, né? Por exemplo, da agressividade. Você tem que ter uma certa... Olha só, tem um crescendo aqui que eu queria, se você pode detalhar mais um pouco. O crescendo das neoestratégias evolutivas. Então, estratégia também pois é. Belicista. Mas ele enfim, mas é positivo, né? Entendeu? Quando eu usei isso na guerra, não me interessa mais. Mas eu sei que eu faço estratégias para chegar aonde eu quero. E agora de modo evolutivo. Modo evolutivo. Por exemplo, o verbete. Eu fui lá, eu fiz o lexicologia, porque eu sabia que o lexicologia tinha a ver com o verbete. Isso foi uma estratégia. Uma estratégia. Eu falei, eu vou entrar, vou estudar dicionário para ver como é que ele entra no verbete. E eu vou ver como é que essas pessoas têm, que não chamava chapa, eu não sabia que chamava chapa, essa forma, né? A chapa. Eu quero saber como é que chega. Então, eu fui entrando para ver. É estratégia. Eu acho que você tem que usar estratégias positivas, sim, por que não? Faz parte. Você quer fazer uma pergunta? Na página 38, em trinomiologia.
Podia explicar o trinômio autoexperiência, autoproficiência, autocompetência? Então, autoexperiência, autoproficiência. Então, isso aqui é a proficiência, é você ter a capacitação de fazer, capacidade de fazer. Então, a experiência vai dar a sua experimentação, vai levar você a uma capacidade, ao momento de realizar, né, e tornar você competente a fazer aquilo. Tá? Tudo bem, gente, o nosso tempo já se esgotou. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, as energias aí que vocês mandaram para a gente para compor esse campo aqui. A gente aguarda vocês nos próximos dias. Amanhã nós vamos ter um verbete que é comemorativo da Enciclosapiens, de um ano da Enciclosapiens. Estão todos convidados aí a participar com a gente. A gente também informa a todos vocês, teletertulianos, que também a gente agradece as perguntas e as participações, que nós temos debate aqui de verbete todos os dias, de 12h30 a 2h30, e que a gente aguarda sempre vocês, seja presencial, seja online, para o nosso debate se desenvolver, né? Que são vocês que fazem o debate se desenvolver junto, claro, com o verbetógrafo. Certo? Então, a gente agradece a vocês e passa para os nossos comerciantes. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. E amanhã nós teremos o verbete Enciclosapiens, especialidade Enciclopediologia. E a verbetógrafa é a professora Eliana Manfroy. Muito obrigado e boa tarde a todos.